paróquia. Prezados irmãos e irmãs, eu gostaria de iniciar esta nossa reflexão com uma saudação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pode ser um pouquinho melhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Para fechar com chave de ouro, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. É curioso, queridos irmãos e irmãs, que nessas minhas andanças, Padre Túlio, por aí, nesses últimos anos que eu estive fora do país, eu fui obrigado a aprender outras línguas, inclusive a celebrar a missa. E em todas as outras línguas, acho que até na tradução de Portugal, quando o sacerdote ou ministro diz à Assembleia: o Senhor esteja convosco, a Assembleia responde: e com o vosso espírito, desejando que a presença de Deus esteja na pessoa também de quem desejou que o Senhor esteja com cada pessoa que ali está. Assim é em inglês: the Lord be with you and with your spirit. E em todas as outras línguas, em francês, até em latim: Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Mas nós brasileiros temos o nosso modo de proclamar a nossa fé. E graças a Deus nós mantivemos este modo de celebrar a nossa fé, porque nós fazemos uma proclamação. Nós somente não desejamos somente que o Senhor esteja com o espírito do ministro. Nós dizemos, proclamando: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Louvado seja Deus pelo nosso país. Louvado seja Deus pela nossa fé. Louvado seja Deus por esta proclamação que nós fazemos em cada missa, em cada Eucaristia. Porque a proclamação mais bela é a proclamação da verdade, é a proclamação das proclamações, é Páscoa. O Senhor ressuscitou, Ele está vivo e Ele está no meio de nós. É a experiência que nós fazemos hoje, através dessa luz, a coluna luminosa que ilumina os nossos dias e todo o nosso tempo pascal. É a experiência que nós fazemos na vida da comunidade. É a experiência que nós fazemos também no nosso coração. É a experiência fundante da nossa fé. São Paulo dizia: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas Ele vive, Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho que nós ouvimos agora pela manhã, é significativo que, pela manhã, no primeiro dia da semana, tenham sido Maria Madalena e outras mulheres que tenham ido ao sepulcro para ver o sepulcro do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, sobretudo Maria Madalena, que nós conhecemos bem a história do Evangelho, não é mesmo? Ela foi curada, de pecadora pública passou a ser seguidora de Jesus. E a ela foi confiado o anúncio da ressurreição. O cuidado das mulheres com as coisas de Deus, queridos irmãos e irmãs. Não suportaram com a emoção própria do feminino esperar um pouco mais. Foram logo de manhã cedo ao túmulo. E porque foram logo de manhã cedo, encontraram a pedra retirada. E foram responsáveis pelo anúncio da salvação. Um primeiro obrigado a você, mulher, mãe, cristã que está aqui. Porque a presença de Deus se manifesta e se manifestou na história. A presença da ressurreição se manifesta
através do seu jeito próprio, particular, único de ser mulher, de ser a Maria de Nazaré e também a Maria que vai ao túmulo e que pode proclamar a ressurreição. Depois, queridos irmãos e irmãs, uma gratidão a Deus, porque se Maria Madalena foi curada, mudou de vida, de pecadora pública foi aquela que anunciou a salvação, ninguém de nós pode desesperar, ninguém de nós pode viver com desesperança, ninguém de nós está perdido, ninguém de nós está deixado ao léu. Todos nós estamos perdidos e encontrados pelo amor de Deus. Querido irmão, querida irmã, Jesus está vivo e quer que você viva com Ele. E enfrente a sua vida sabendo que você um dia estará com Ele para sempre. Não duvide disso. Não duvide da graça e da misericórdia de Deus. Não duvide que Ele está no meio de nós. E proclamando, queridos irmãos, essa notícia da ressurreição, essas mulheres vão até os discípulos, que devem ter escutado, e escutado não, quem sabe com muita atenção, porque as mulheres de manhã cedo, quem sabe foram lá um pouco alvoroçadas com o que tinham visto, a pedra retirada, os feixes deixados, mas os apóstolos escutaram e se puseram também eles a caminho. Queridos irmãos e irmãs, o gesto de Pedro e do discípulo que Jesus amava é o nosso gesto. Nós também nesta semana, em quantas ocasiões nos pusemos a caminho, e hoje pela manhã também, louvado seja Deus porque nós nos pusemos a caminho para encontrar o Jesus vivo, ressuscitado, presente nas nossas vidas, que alimenta a nossa esperança, que dá sentido à nossa existência e que nós podemos dizer, nunca caminhamos nem caminharemos sozinhos. Porém, é interessante que o discípulo que Jesus amava correu um pouquinho mais depressa que Pedro. Prestaram atenção nesse detalhe? Chegou na porta do sepulcro e não entrou. Esperou. Quando Pedro chegou, entrou junto com Pedro. É um detalhe, queridos irmãos e irmãs, mas um detalhe muito importante. Pedro era o líder da igreja primitiva. Pedro, o primeiro líder instituído por Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. De alguma forma era o respeito e a reverência daquele discípulo para com o líder da igreja. Por isso, querido irmão, querida irmã, um sinal da ressurreição. Um sinal da ressurreição, aqui, onde nós vivemos, e lá onde eu vivo. Quem proclama a ressurreição é a igreja. Quem nos deu notícia da fé é a igreja. Nós estamos a caminho para ver o sepulcro vazio com a igreja, na igreja, através da igreja. E aí um fruto da ressurreição, queridos irmãos e irmãs, como o discípulo amado, teve o respeito pelos apóstolos, pelo líder dos apóstolos. Ah, que fruto bonito da ressurreição, se hoje aqui, querido Padre Túlio, de todos nós que aqui estamos, não saísse mais nenhuma palavra sequer contra os apóstolos, os sucessores dos apóstolos que ainda hoje levam adiante a vida da igreja. Papa, os bispos. Porque existe uma moda, não é? Por aí, nos meios de comunicação, que é de dar opinião sobre tudo e, sobretudo, criticar tudo e todos. Sinal da ressurreição. E dê um sorriso, não estou falando bravo não. Está tranquilo, viu? Está tudo bem.
sinal da ressurreição é caminhar com a igreja, na igreja, através da igreja. E louvado seja Deus pelos nossos pastores, pelo Papa Leão, pelo nosso bispo diocesano D. José Eudes, pelo nosso pároco Padre Túlio. Vamos dar uma salva de palmas para o Padre? Permitam-me dizer, como nós dizemos lá no sul, Túlio vai dar risada agora, vocês têm um baita pároco. Não que ele seja muito grande, mas ele acompanha todas as coisas com zelo, com esmero. Caminha com cada pastoral, com cada movimento. Isso ninguém me contou, ninguém ficou me dizendo, não, eu vi nesta semana. Eu vi em cada procissão, eu vi no modo como ele organiza. Estava na procissão, ele estava lá com a mensagenzinha, né, organizando para quem estava lá na frente, para quem estava atrás, preocupado com cada detalhe, com a veste que eu ia vestir, onde que eu ia jantar, onde que eu ia tomar café. E assim com cada pessoa que ele encontrava, assim que eu vi. Querido irmão, querida irmã, louvado seja Deus, pelo Papa, pelo Bispo diocesano, pelo pároco. Nunca mais, sinal da ressurreição, é caminhar na igreja, com a igreja, através da igreja. Obrigado, Senhor, pelas lideranças da nossa igreja. E por último, e com isso vou finalizando a reflexão, existem alguns frutos da ressurreição, além deste de caminhar com a igreja e de não criticar, né? Existem outros frutos da ressurreição. São Paulo diz na segunda leitura: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que belo! E como não nos recordarmos do sempre mineiro, servo de Deus, Padre Léo Tarcísio SCJ, que na sua última pregação, quase definhando pelo câncer, pela doença, nos disse de novo: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Porque também a nossa vida, a nossa verdadeira vida, queridos irmãos e irmãs, não está em nós, está escondida com Cristo em Deus. E então os frutos da ressurreição: se ressuscitastes com Cristo, e nós estamos sim pelo batismo ressuscitados com Cristo, e depois participaremos na eternidade desta mesma ressurreição. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E aqui eu vou dizer algumas coisas que são bem práticas. Primeira delas, paz. É a palavra do Senhor ressuscitado: a paz esteja convosco. E eu tenho certeza que nessa semana você vai ter que já exercitar isso. Lá no seu trabalho, na sua família, você vai ter que dar testemunho. Testemunho em grego quer dizer martiria. Você vai ter que ser um mártir da paz. E esse é o fruto da ressurreição. Porque quem sabe lá no seu trabalho alguém vai criticar as procissões, vai dizer que você não saiu da igreja, vai dizer que você não dá atenção à sua família porque você quer ficar na igreja, vai dizer que os cantos acordaram as pessoas, que o padre gritou demais, que a pregação no domingo de manhã podia ter sido um pouquinho mais curta, não é mesmo? Enfim, vão falar um monte de coisa e você e eu vamos ter que ser o quê? Testemunha da ressurreição. E dizer: Deus te abençoe. Jesus ressuscitou também para você. Seja feliz, irmão e irmã. Celebre a ressurreição. Ele está no meio de nós. E deixa passar. É a paz. A paz que é fruto do ressuscitado. Depois, querido irmão, querida irmã, o fruto do ressuscitado, o fruto da ressurreição é a alegria. Bem dizia o Papa Francisco
que ele não suportava cristãos e cristãs com cara de funeral. Olhe para a pessoa que está do seu lado e veja se ela está com cara de funeral. Por favor, dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado e viva com alegria a sua fé. Ele está no meio de nós. Por favor, a paz, a alegria. Depois, o fruto da paciência. Fruto da ressurreição é a paciência. Ai, que desafio, não é mesmo? Ai, como é difícil. É difícil para mim também, viu? Para mim, para cada um de nós. Mas, e eu repito sempre isso, São Paulo, na carta aos Coríntios, num texto tão bonito, capítulo 13, começa dizendo: o amor é paciente. O amor é paciente. Depois ele diz: é benigno, é compassivo, não se alegra com a injustiça e com o mal, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não acabará nunca, mas em primeiro lugar o amor é paciente. Então, para amar nós precisamos ser pacientes também. Nós precisamos também. 3 frutos da ressurreição: a paz, a alegria, a paciência. Leve isso contigo, que eu também vou levar comigo. Por último, e agora sim estou terminando. Quem sabe, irmão, irmã, você passou muitas horas aqui na igreja, nas procissões, celebrando, e também escutando a mim, escutando outros sacerdotes, rezando, celebrando. Quantas horas? E existe uma canção que diz, e que nós vamos entoar: preciosas são as horas na presença de Jesus. É o tempo mais bem utilizado, vivenciado, experimentado existencialmente por nós. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Nunca será tempo perdido um passo dado numa procissão. Nunca será tempo perdido um ouvido que acolhe a palavra de Deus. Nunca será tempo perdido uma celebração com os ritos celebrados com esmero, sem pressa, buscando vivenciar aquilo que nós cremos. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Feche um pouco os seus olhos e acolha esta mensagem através da canção. Acolha esta vivência e esta proclamação também. Ele vive e presente aqui está. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo nunca podem me abalar, pois é Ele o meu abrigo, nele posso confiar. Cante conosco, levante sua mão direita. Ele vive, Ele vive, Ele vive, e presente aqui está. Ele vive, Ele vive, e presente aqui está. Vitaliza, reanima, Jesus em repousar. Vitaliza, reanima minhas forças pra lutar.
em socorro ele virá. Ele vive, e presente aqui está. Ele vive, e presente aqui está. Só as vozes, eu quero ouvir a voz do povo de Deus. Ele vive, e presente aqui está. Para encerrar, bem bonito. Ele vive, e presente aqui está. E se você crê que Ele está vivo, aplauda esta luz que nos ilumina. Louvado seja Deus, Ele ressuscitou. Amém. Aleluia. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos.